Oi, gente do Colégio Dali de Azevedo, aqui quem fala é Gabriel Felipe Santana e sejam bem-vindos a mais uma aula sobre logaritmos. Hoje eu queria fazer uma aula um pouco diferente, nós vamos falar mais hoje sobre a criação, sobre o objetivo do matemático famosíssimo chamado John Napier de ter criado os logaritmos. Bom, nós estamos falando de algum do século atrás, acho que século XIX. Acho que lá pro século XIX. Século XIX, século XVIII, acho que por aí. Basicamente, o objetivo a matemática em si vivia uma grande revolução dentro de si mesma, certo? Ah, os matemáticos necessitavam fazer cálculos realmente desgastantes, cálculos que exigiam muito tempo de cada um deles e tempo que eles realmente era muito precioso esse tempo. Para vocês terem uma ideia, na época a astronomia estava começando a ter um maior destaque é, entre os cientistas, então eles precisavam calcular quantidades enormes, números absurdamente gigantes em pouco tempo, porque eles realmente necessitavam disso. No início das grandes navegações, acho que um pouco lá para as grandes navegações, elas precisavam de cálculos precisos e rápidos, cálculos que não exigissem tempo, porque vai que, sei lá, eles calculavam errado, x rota e não dava tempo de consertar, entre vários outros motivos. E entre os dois que eu queria destacar aqui a astronomia e as grandes navegações marítimas que realmente necessitavam desses números. John Napier. John Napier, se vocês colocarem no Google, provavelmente vai aparecer no canto da tela, no Wikipedia, quem foi ele? John Napier foi um grande matemático que recebeu a fama, por mais que não tenha sido só ele, de ter criado os logaritmos no ano de. Deixa eu ver aqui. No ano de. Hum, lá para 1600. Então, me corrigindo, não foi no século XIX, século XVIII. Foi nos anos lá de. No século XVI, XVII. Século XVI. Me corrigindo, ok? Então, eles realmente necessitavam disso. E o John Napier ele foi esperto, ele pensou: por que a gente não pode fazer esses números um pouco mais simples? Ao invés de termos cálculos absurdamente grandes, cálculos que exigem nosso tempo de multiplicação e divisão, por que a gente simplesmente não encurta esses cálculos e fazemos com que esses cálculos sejam mais precisos e mais rápidos? Precisos eram, mas eram extremamente lentos. Precisava-se de calcular grandes números nesses quesitos. Então, aí ele teve essa brilhante ideia de transformar a divisão em uma subtração, em uma multiplicação em soma. Então, o conceito dos logaritmos é basicamente isso: você transformar uma divisão em uma subtração, uma multiplicação em soma. E através dessas 50, acho que são cerca de 50 ou mais, acho que são mais, ou são de 50 para cima, ou são só 50, que propriedades, dessas várias propriedades que faz com que nós tenhamos essas transformações de multiplicação em soma e divisão em subtração de uma forma muito mais simples do que pegar um número extremo e tentarmos fazer. Então, basicamente essa história. Com John Napier, vários outros matemáticos desenvolveram ah, os logaritmos. Porém, o que mais persistiu no caminho, o que ficou realmente famoso, o que, sei lá, talvez, o que chamava a galera para fazer, foi John Napier. Então, por isso ele ficou conhecido como o criador. Foram inúmeros matemáticos, inúmeros não, vários matemáticos que ajudaram a criar os logaritmos, mas o que ficou conhecido como criador foi John Napier.
Se esse não for, não é assim a pronúncia, provavelmente é algo muito parecido. Então, é isso que eu queria deixar com vocês sobre um pouco do início do conceito dos logaritmos. E espero que vocês tenham gostado, estejam gostando do nosso blog Smash Math. E obrigado, fiquem bem.